Bem-vindos ao episódio 25 do VangCast, o podcast da Livraria Vanguarda. E aqui a gente conta onde as pessoas fazem coisas extraordinárias, apoiadas em grandes livros. Então eu convido vocês a se inscreverem no canal, ative o sininho, compartilhe para que mais pessoas possam receber e conhecer o VangCast. Muito bem. A gente gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Parque Una, Idealiza Cidades, Mude que o Mundo Muda. Também a Secopel, Centro Contábil de Pelotas e o Chat Labs. Atendimento integrado, resultados multiplicados. Então, para a gente iniciar, né, Laerto? Eu sou a Beth, da Livraria Vanguarda. E eu sou o Laerto, da Livraria Vanguarda. Eu sou a Ariane Severo, psicanalista e escritora de Porto Alegre. Eu sou Lauro Demenech, daqui de Pelotas, professor e escritor também. Sejam bem-vindos, é uma honra recebê-los, né, nesse episódio. E eu gostaria de apresentar os nossos convidados, então. Ariane Severo, ela é professora, psicanalista e escritora. Sempre teve a literatura presente em sua vida. Começou a publicar seus artigos em 2006 e depois disso não parou mais. Foi patrona da Feira do Livro de Caçapava do Sul e finalista do Prêmio Jabuti de 2018 com o romance Nina, Desvendando Chernobyl. Além de escrever, ela dirige há 7 anos sua própria oficina de literatura e psicanálise. Bem-vinda, Ariane. Muito obrigada. Também está conosco o Lauro Demenech, que é psicólogo, escritor e professor efetivo da Universidade Federal de Rio Grande, a FURG, com foco na epidemiologia e na determinação social da saúde mental das populações. Tão importante, né, Lauro? Ele também é cofundador do Centro de Estudos sobre Risco e Saúde da FURG, apaixonado por pesquisas, principalmente as quantitativas. Autor de artigos científicos na área de saúde, publicados em alguns dos mais influentes periódicos. O Lauro também é autor do livro O que nos torna humanos. E para a gente iniciar esse episódio, a gente está com 2 livros muito interessantes aqui, que foi o centro, né, desse nosso bate-papo, que é A Casa, um estudo psicanalítico, filosófico e literário do Habitar. E o Lauro, que fala o que nos torna humanos, né? E casa tem tudo a ver com os humanos. E para a gente iniciar, eu gostaria de ler aqui na contracapa aqui do livro, que foi um texto do Marco Sena, que foi editor do livro, que eu achei sensacional, Ariane. E eu vou ler aqui para a gente poder iniciar esse nosso bate-papo. A casa é um porta-retratos, uma caixinha de lembranças, caixinha de música, caixinha de segredos. Guarda nossos lápis de cor e nossas espadas. Casa é aconchego, proteção e intimidade. Espaço-universo, criativo de estrelas e tempestades. A casa tem múltiplas faces. Sorri e chora. Acolhe e expulsa. Embala sonhos e emoldura insônias. A casa esconde cantos que pulsam em infinitas construções. É céu e inferno. Prende e liberta. Toda a casa tem janelas com vista para dentro. A casa revela, desmascara seus habitantes, seus desejos, alma e expectativas, necessidades de sempre. A casa dá sinais em código. Abre e fecha. Portas e janelas, gavetas e horizontes. Então, Ariane Severo levanta e sacode os tapetes, descobre os móveis, abre as janelas, deixa o sol entrar e bater na poltrona confortável que abraça a nossa preguiça. Nos convida educadamente a esticar as pernas e a mente. Com leveza e sabedoria que lhe é própria, nos dá a mão e nos guia pelos corredores. Seguimos pelas linhas bem arquitetadas do seu texto, visitando nossas peças, montando nossos quebra-cabeças e espiando nossos espelhos. Muito lindo, eu achei incrível assim essa relação da casa. Então, eu gostaria de pedir, Ariane, para ti começar esse nosso bate-papo, né, falando um pouquinho dessas tuas inspirações, do que te motiva a escrever sobre esse bem que é tão precioso, que a gente tem valorizado cada vez mais, né? Obrigada. Eu queria comentar de início assim que o Marco é um artista, né?
Ele que fez a capa, né? É dele também toda a concepção da diagramação do livro. É um editor que costuma ler, né, em profundidade os autores. Então, de fato, fiquei muito feliz com essa apresentação. E eu já tinha trabalhado com a editora num livro anterior, que é Freud, de Viena, Paris. E Nina, que foi citado, a capa também era dele, embora fosse de outra editora. Então, ele já vem trabalhando comigo. Já conhece teu trabalho. E ficava me convidando assim para fazer parte da editora, e essas coisas acontecem, né? Então, esse tema da casa, nessa intersecção, psicanálise, filosofia e literatura, eu venho trabalhando, né, desta forma. É um tema que me acompanha há bastante tempo, mas já escrevi alguns artigos anteriores sobre o tema, mas com a pandemia e o fato de que nós passamos, eu como psicanalista, a fazer o atendimento online e entramos para dentro da casa das pessoas, começaram a aparecer muitos conflitos ligados ao habitar, né? A convivência doméstica. E, sem eu me dar conta, eu comecei a escrever, né? Esse livro meio que se atravessou. Eu tinha um outro projeto lá em andamento, mas aí resolvi escrever sobre esse tema. E fui me apaixonando assim cada vez mais, né? Eu tenho um amigo psicanalista que disse: nossa, Ariane, nem sabia que cabia tanta coisa dentro de uma casa, né? Mas, de fato, ele iniciou assim, né? Pela pandemia, né? Que as pessoas assim modificaram. A casa era só um lugar mais de conforto e de relaxamento. E de repente, as pessoas tinham que conviver, né? 24 horas dentro da casa, muitas pessoas. Como preservar um espaço mais de intimidade, né? Como criar um espaço para trabalho, e as crianças que não é na escola, um lugar para brincar e onde fazer ginástica. Então, houve toda uma modificação do espaço habitacional, uma modificação até da nossa forma de conceber, né, uma casa. Então, algumas pessoas mudaram para a praia, né, para ter mais espaço, para ter algum contato com a natureza. Após pandemia também mudou muito a nossa concepção do habitat doméstico, né? Então, foi ali que surgiu esse livro, e depois eu quero poder contar para vocês outras coisas que fazem parte da Casa Livro, essa aqui. E complementando, assim, esse tópico é fantástico, e ele também me toca muito, porque como psicólogo clínico também atuei durante a pandemia, né? E não só nós entramos nas casas das pessoas, como de alguma forma elas entraram no nosso espaço também. Claro que a gente separa, organiza um lugar de trabalho dentro da nossa casa, mas é bem isso que a Ariane estava falando. Então, genial e que sensível mesmo, né? Do Marco, né? O editor do livro, de fazer essa leitura, assim, né? De o que representa uma casa, né? Os nossos retratos, as nossas coisas, a nossa identidade. E que eu não sei se vai ser possível nós falarmos sobre isso nesse episódio, porque são tantas coisas, né? De alguma forma se conecta também com algumas das dificuldades que nós estamos vivendo agora, e a longo prazo viveremos com o que nós passamos com as enchentes. Porque quando pessoas perdem suas casas, elas não perdem só o material. Elas perdem algo imaterial, intangente, né, que tem um valor simbólico de construção de quem nós somos, né? E isso é muito doloroso, né? Então, genial esse livro da Ariane, assim. Eu falei, eu conheci ela nesse nosso primeiro contato, não tive tempo de ler o livro inteiro ainda, né? Mas com certeza está na minha lista, né? Ela também foi muito gentil me perguntando ali, esse teu livro tem na Vanguarda também? Eu tenho na Vanguarda também. Vamos trocar figurinhas, né? É porque no primeiro momento eu imaginei que seria gravado dentro da própria livraria, então que eu teria oportunidade assim dessa troca. Mas, de fato, assim, atualmente eu tenho sido convidada para falar muito neste sentido, né? Sim. Se a casa tem esse valor simbólico, relacional e afetivo, né? O que significa perder uma casa? Ou perder tudo o lar, né? Que significa família, moradia, casa e todo o entorno, né? Eu tenho falado muito sobre este ponto, porque também os objetos, como tu falar, não são simples objetos, né? Eles são carregados da nossa história, né? Às vezes são lembranças de viagem ou são lembranças de família. Os adolescentes também, a gente trabalha muito com essa ideia de que nós temos assim 3 camadas de proteção. A primeira é a pele biológica, a segunda são as roupas e a terceira é a casa, né?
Então, assim, nós não imaginávamos que nós íamos, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, não se imaginava, né, o que ia acontecer, que nós iríamos perder. A casa que sempre foi nosso lugar de proteção para as tempestades da vida, iríamos perder a casa e tudo, o seu entorno. Então, tenho falado, Laura, um pouco sobre isso, sobre que perder a casa é perder um pouco a nossa identidade, né? Também o fato de que as pessoas estão indo para alguns abrigos, lares provisórios, e que devem ser apenas provisórios, que isso não se prolongue, porque senão traria alguns problemas emocionais graves, né? Então, sobre esses não lugares, né? Esses lugares que a gente não pode se apropriar, não pode ter uma memória afetiva com aquele lugar, são os não lugares, né? Não, os turistas do mundo falam sobre outros conceitos nesse livro também, mas neste momento, de fato, o convite é para falar sobre isso e trauma coletivo. É interessante como as coisas acontecem, né? Era para a gente ter gravado com a Ariane antes das enchentes, e foi quando a gente acabou, né? Ela vinha de Porto Alegre, não tinha como, né? E aí veio bem que tudo isso aconteceu. E pós a gente estar aqui, eu acho que nada na vida acontece por acaso, então é importante a gente ter esses olhares, sabe? E quando tu fala muito dessa relação, eu sou de uma família italiana, né? Então, os italianos têm muito essa coisa da casa, do sentar ao redor da mesa, de compartilhar. E a gente percebe que isso, ao longo do tempo também, com a vida corrida, né? Com essa coisa das pessoas fazerem muitas coisas, muita gente acabou perdendo. E muitos resgataram, né? Isso pós-pandemia. E aí, claro, né? Quando a gente olha para aquilo com outro olhar, começam todos os conflitos. Vocês, acho que mais do que podem falar sobre isso, começam a gerar, na verdade, muitos conflitos. E eu acho que, às vezes, os conflitos não é uma questão, não é um problema, né? É o que eu tenho que aprender, gerir e trabalhar em mim para que eu possa ser melhor do que isso, assim. Então, eu tenho muito esse olhar, assim, eu acho que é um olhar importante que a gente vem aprendendo, né, ao longo desses anos curtos que passaram com todas essas mudanças em relação a essa questão da casa, ainda mais quando traz o estudo psicanalítico, filosófico e o habitat, né? O quanto é importante a gente ter coisas, o quanto demonstra, né, se a gente é acumulador, não é acumulador dentro de casa, todas as coisas que a gente tem, né? Eu acho que traz todas essas reflexões também. Sem dúvida, né? Essa ideia de que o que nós somos, né? A casa traduz muito o que nós somos, né? Dessa ideia, assim, tanto de que o nosso interior está projetado no espaço que habitamos, como também uma ideia mais fenomenológica, que não teria tanto essa divisão, né? Que é o espaço onde a gente experiencia a vida, né? E como isso foi se modificando. Tu estavas falando assim dessa coisa italiana, né, de cozinhar. Praticamente as pessoas voltaram a cozinhar em função da pandemia, né? E aí a cozinha voltou a ser o coração da casa para muitas famílias. Então, essa coisa também trabalha um pouco assim das casas que foram se abrindo com o longo do tempo, né? Dando uma ideia também do histórico, assim, de como é que era a nossa casa no período feudal e depois como isso foi se modificando, né? Essa ideia de que, à medida que nós vamos criando essa ideia de intimidade, de interioridade, a casa também vai sofrendo essas modificações, né, dessa divisão de zonas que não existia, por exemplo, a área social, da área íntima e da área, né, de serviço. E hoje também as casas se abriram mais, né? As pessoas derrubam paredes e tentam integrar mais as casas, no sentido de integrar mais a família. Então, eu acho particularmente muito interessante esse tema, né? E se a gente vai ver, encontra muita coisa na literatura, né? Que a gente não sabe bem de onde veio, né? Os escritores leem muita coisa de psicanálise, né? E também filosofia, mas é difícil explicar o processo criativo, como tem uma raiz ontológica da casa no nosso inconsciente, né? Não sei, todo mundo fala um pouco disso. Eu costumo dizer, Ariane, tu deve ter experimentado algo muito semelhante, que eu coloco isso até no meu livro, na abertura do livro. O meu livro ele se propõe a ser uma discussão filosófica e científica sobre essa humanidade, né, histórica de alguma forma.
E que mesmo nesse aspecto mais distante, assim, que a gente poderia pensar, todo livro é uma confissão, eu falo em algum momento, que ele fala de nós, né? Eu comentei com alguns alunos esses dias sobre o livro que nos torna humanos, e eu disse assim para eles, foi até no lançamento, nós fizemos um segundo evento de lançamento, né? Os dois na vanguarda, lá em Rio Grande, em função da minha conexão com a FURG, né? Apesar de morar em Pelotas, eu trabalho em Rio Grande, que é uma cidade próxima aqui, né? 50 minutos eu estou na universidade. Eu disse, olha, não sei se esse livro vai dizer o que nos torna humanos, mas o que nos torna um pouquinho Lauros, tenho certeza que sim, porque isso vai de um lugar sempre, né? Dessa nossa história. E até a Beth, no início, aqui no preâmbulo da nossa conversa, estava dizendo, né? Que a casa é um desses lugares formadores, né? Assim, nós somos seres simbólicos, seres... enfim, essa construção de quem nós somos, a nossa visão de mundo, tudo que a gente observa, a forma como a gente enxerga, a forma como a gente entende, está muito imbricada em quem nós conseguimos ser a partir dos lugares que nós vivemos, das pessoas que nós convivemos, da nossa educação, do amor que nos foi dado, do amor que a gente pôde dar, né? E a casa tem muito fiquei fascinado com esse título, né? Porque pode parecer um lugar tão comum e ao mesmo tempo um lugar tão especial, né? Então, de uma sensibilidade muito grande. Mas por isso, assim, né, eu acho que quando a gente faz um livro, quando a gente escreve, quando fala, a gente fala de um lugar que para nós é importante, de coisas que para nós, naquele momento, se suscitavam, né? Puxa, que curioso isso que acontece, né? Esse lugar que agora a gente muda. E um livro relevante em duas das nossas situações mais importantes e críticas dos últimos... eu poderia dizer no último século, mas foram nos últimos 5 anos, né? Mas no mundo, né? No mundo, né? No mundo, né? Mas, assim, Lauro, acho que tu deve ouvir muito essa pergunta. O que nos torna humanos? Essa pergunta é tão complexa que no dia que eu cheguei, eu preciso escrever um livro sobre isso, porque não cabe em poucas palavras, né? Mas o título desse livro, ele vem de uma indagação que me foi feita ainda lá quando eu me formei na graduação. O professor que fez o discurso, o professor Alfredo, hoje é professor aposentado, ele começa o discurso dele com a seguinte frase, que é uma das frases que abre o livro, né, que eu faço essa citação, a citação original, que é de um geógrafo francês, o Élisée Reclus, que diz assim, ó, o ser humano é a natureza tomando consciência de si mesmo. E isso já abre, sim, nossa, assim, explode a cabeça, assim, né? Porque quando tu pensa, tá, mas que natureza? O que é ser a natureza tomando consciência de si mesma? Achei sensacional essa tua primeira frase aqui. O que significa isso, né? Capítulo 2. E a partir disso surgem questionamentos sobre o que é existir, né? Da onde, por que nós estamos aqui, se é que é possível responder essa pergunta, né? Ou já que estamos aqui, o que a gente pode fazer enquanto estamos aqui, né? E essa humanidade, ela vai ter várias facetas, ao meu ver, né? Então, nós não surgimos do nada. Então, o que nós temos enquanto pessoas e sociedades, existe um processo evolutivo, biológico de literalmente milhões de anos que acontecem para que a gente seja esse tipo de forma de vida específica que são os seres humanos, que a gente, de alguma forma, se organiza em sociedades cada vez mais complexas e precisa dominar, controlar cada vez mais o espaço que a gente vive, né? Isso tem reflexos muito positivos e reflexos desafiadores, né? Então, tem esse componente biológico. E ele, assim, é difícil de a gente saber exatamente onde é o limite de cada um desses componentes biológicos, né? Mas dessa capacidade evolutiva, vem o elemento simbólico. Né? Ao contrário de outros seres vivos, que também fazem parte da natureza e compõem, a gente consegue ter uma existência, de certa forma, descolada da coisa puramente reativa. Né? Como eu falo assim, os meus cachorros, eles têm intenção, eles têm fome, eles querem reproduzir, assim como nós temos essa intenção. Agora, a gente consegue refletir, pensar sobre o que isso significa. Isso tem um simbolismo para nós. A comida, por exemplo. A Beth falou que ela tem uma família de cultura italiana. A minha também. Né? Então, a comida, ela não é só alimento, de forma alguma. Não. Na verdade, agora esse fim de semana, eu e meu pai, a gente foi fazer torté. A coisa de fazer a massa, né? Fazer coisa com a moranga e tal. E aí, só de sacanagem, nós ligamos para a nona. A gente sabe como é que faz. Meu pai já fez 1 milhão de vezes, mas liga. Mãe, como é que mesmo? Qual o tempero que fala? E ela coloca no vídeo pelo WhatsApp, tem 94 anos a nona, né? Então, assim, existe um componente, existe uma importância tão grande para nós. Relação, né? Nessa relação com tudo. E aí são esses muitos elementos que nos tornam humano. A gente não conseguiu passar ou subir um degrau, vamos dizer, da coisa da existência de sobrevivência para, de fato,
ter uma ocupação simbólica e importante e relacional com o mundo. Tanto a ponto que a gente pode fazer um mundo muito bom ou destruir ele, né? E por que nós nos tornamos tão autodestrutivos em algum momento, né? Mas então, o que nos torna humanos é toda essa capacidade evolutiva, biológica, que permite que nós sejamos esses seres tão complexos e interagir com a existência de formas muito diferentes. A Ariane, como psicanalista, vai poder falar melhor do que eu sobre isso, né? Ou complementar, vamos dizer assim, Ariane, porque existe esse estudo profundo da psique humana, do que simbolizam as coisas, né? E como coisas tão simples podem significar coisas completamente diferentes para as pessoas. Eu acho fantástico. Eu acho fantástico. E o que me inspira a esse livro específico, que nos torna humanos, é essa capacidade do ser humano criar coisas. Sabe? Um livro é uma coisa surreal. É uma coisa surreal. Eu costumo dizer, o livro é uma das forças motrizes de nós estarmos aqui hoje enquanto sociedade. Não digo nem nós 4, nós 6, junto com a equipe, né? O livro é uma forma de tu... Quando a gente está conversando com alguém, nós estamos espalhando informação através do espaço. É uma forma de se comunicar através do espaço. Quem está perto de nós recebe as ondas sonoras, as ondas visuais, e vão poder receber aquela informação. Um livro, e a escrita em um livro, é uma forma de passar comunicação, passar informação através do tempo. Eu não sei se vocês têm essa sensação quando leem. Eu gosto, às vezes, de pegar uns livros mais antigos. Pega um livro de 1900. Eu acho surreal a possibilidade de eu estar lendo aquilo que a pessoa escreveu. Né? Vamos dizer, daqui 100 anos, quando lerem os nossos livros. A Ariane foi lá e escreveu aquilo. Não foi... Materializou uma pessoa que já não está mais aqui. Existe uma ideia simbólica de quem foi. Mas existe uma materialização. Sim. Né, e uma continuidade, Uma continuidade. Eu acho surreal. Então, eu acho que o ser humano é essa coisa fantástica, que ela é complicada às vezes, né? E aí, eu estou lendo um livro de um grupo de leitura da Isabel Allende, agora... A Casa dos Espíritos. E aí, como a editora, claro, é um livro já bem mais antigo, né? Mas aí, como a editora renasce o livro, né? Então, quando faz uma nova edição, trabalha a capa, a página, tudo aquilo, então parece que a história se atualiza, assim, é uma coisa sensacional. E eu estava pensando nisso hoje de manhã, que eu estava com o livro na mão e disse, olha aqui, essa coisa, há quantos anos já tem isso, sabe? E essa questão da continuidade, que é fantástico. Mas é muito bom mesmo. Aí quando pega aqueles livros que tu lê, que foi escrito lá em 1900 e tu vê que o cara escreveu isso para hoje, entende? Não, isso é fantástico. Que ele consegue... Quando tu olha um livro assim que foi escrito há muitos anos atrás, e ele tem uma atualização, assim, né? De certa forma, inspira a gente a escrever, né? Tem um escrito do George Orwell, que é um escritor de 1984, A Revolução dos Bichos, que ele diz assim, que existe um movimento até meio narcisista do escritor do desejo da imortalidade, assim, né? Quando tu escreve, existe um momento de alguma forma, tu imortalizar, né? Eu nunca tinha pensado sobre isso, até que um colega me falou, Lauro, tu já pensou que os teus netos vão ler esse livro que tu escreveu quando tu estava começando tua carreira de professor, assim? Eu falei, eles nem existem ainda. Nem filhos, né? Ainda não tenho filhos. Espero tê-los. Mas tão longe, assim, eu nunca tinha pensado sobre isso. Então, o livro, para quem está nos ouvindo hoje, é uma possibilidade. O mais perto que nós temos uma viagem no tempo, pelo menos para o passado, para o futuro, é complexo. É um livro. Né? E eu fui uma pessoa que, na minha formação, me lembro quando eu escolhi psicologia, ele tinha um desejo de ser leitor, porque eu não era. Eu não era uma pessoa que conseguia sentar e ler um livro, assim, um livro grosso. Eu admirava aquilo. Falei, como é que uma pessoa consegue sentar e ler um livro, né? Talvez porque nunca tinha sido apresentados os livros que eu me interessei de alguma forma. Porque existem centenas, milhares, milhões de livros, né? Mas é uma janela para o passado, é uma janela para tu viajar um pouco mesmo, né? E alguns livros que se propõem a coisa fantástica. E aí, tu trouxe algum aí desse teu início? Eu trouxe, mas eu acho que a Ariane queria comentar alguma coisa sobre isso. Não, eu queria comentar também que outra coisa que me fascina além disso é que cada leitor faz a sua leitura, né? E que o leitor complementa mesmo a nossa obra, né, hoje em dia. Então, assim, é muito interessante, né, Laura, quando a gente escreve e depois vai recebendo os retornos, o que tocou cada um, né? De toda a diversidade de assuntos que tem, né, dentro de um livro. E eu acho emocionante isso, esse contato, né? Então, eu fico muito feliz que esse convite tenha vindo por uma livraria, né? Porque é a nossa casa, né? A casa do escritor. E claro, um escritor se alimenta da própria literatura, né?
Então, eu fico muito feliz com esse convite. E esse aspecto que tu estavas falando, assim, né, mais simbólico da casa, eu acho que a psicanálise contribuiu muito para isso, né? Desde 1900, desde a interpretação dos sonhos do Freud, ele já vai falando dos símbolos do nosso corpo ligado com a casa, que é um pouco assim o que o Marcos Sena captou, né? As janelas como se fossem os nossos olhos e a porta como uma entrada do nosso corpo, essa analogia, né, da casa, por ela condensar mesmo muitos significados, né? Eu gosto de falar também sobre a maternidade da casa, né? Lembrar que o Freud dizia que o nascimento não é só um acontecimento físico, mas era um acontecimento emocional, e que nós carregamos para o resto da vida as marcas, né? De que a nossa primeira casa foi o corpo da mãe, né? E isso não se desfaz, essa ideia de casa, corpo, mãe, né? E que a gente sempre, ao longo da vida, procura buscar esse lugar onde a gente se sentiu muito à vontade, protegido, né? E por isso eu falo, assim, né, do que pode, para as pessoas entenderem o que significa perder a casa, né? O lar, né? Esse lugar, assim, onde é a morada do ser, né? E de fato, assim, apareceram muitos conflitos, assim, na forma, né? Porque as pessoas estavam mais dentro de casa, né? Como eu comentei. Mas é que a nossa forma de viver, nós passamos a maior parte do tempo, né, ou no trabalho, né, ou na nossa casa, né? Então, de fato, todas essas relações de poder aparecem ali, né? A gente trabalha muito com essa ideia, assim, no primeiro momento, Laura, trabalhamos mais com a ideia, assim, estrutural, assim, de poder analisar até a planta da casa, entender essa relação do longe e o perto, quem está mais próximo, mais distante, quem senta mais perto, ou mais distante na mesa ou no carro, né? Essa distribuição do espaço nessa ideia de proximidade e distância. Ou a gente faz o estudo assim, se os lugares são nomeados ou não, se eles se modificaram com o tempo, a família se desenvolveu, a casa acompanhou esse desenvolvimento da família ou não, né? Porque as casas são vivas, elas não são inertes, né? Caixas inertes. E então tem muita referência, muito material que eu penso que é importante a gente conhecer, não só para os profissionais da área, né? Porque eu acho que a gente pode ler uma casa, mas para todas as pessoas que têm interesse, né? Entender um pouco mais desses sentidos, né? Que a casa, ela condensa muitos significados e por isso ela é profunda e ela é, de fato, a referência se a gente quer estudar um pouco mais da intimidade das pessoas, né? Então, é por aí. Eu adoro esse assunto. Mas aí agora, né, a gente já está aí quase no meio do episódio. Passa rápido mesmo. Passa rápido mesmo, A gente tem outras questões. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, então, agora. Eu acho que o Lauro pode começar sobre os livros que vocês trouxeram, né, que são referências para vocês. Porque trabalho, né, existe aqui uma tradução. Essa tua frase, assim, foi o... Eu li todo... Ele começa falando isso da livraria. Tá lá no prólogo dele, né? Bem no comecinho. E aí fala que o ser humano é a natureza tomando consciência de si mesma. Achei, assim, ó, sensacional. Assim, ó, acho que a gente tem que olhar para isso com outros olhos, sabe? E em busca dessa consciência. Eu acho que a gente está num momento de em busca da nossa própria consciência. Né, em termos humanos, né, de tudo que a gente passou. Então, eu acho que traduz muito o momento que a gente está vivendo. Olha, de novo, tudo que eu trouxe para falar também sempre são associados a pessoas, né? Então, eu comentei aí o professor Alfredo, né? Eu falei do meu pai, falei da nona e tal. Nós somos esse caleidoscópio de pessoas que vieram antes de nós, de alguma forma, né? Eu, falando um pouco sobre isso, e sobre essa nossa humanidade, que ela é muito bela, ela é muito forte, mas ao mesmo tempo ela é muito frágil, ela é muito delicada, né? Então, isso me instiga muito. E tem uma coisa que eu comentei também, vou falar um pouco sobre essa história que tu fala no prólogo, né? Eu contei isso lá no dia, foi pro vendedor... não me lembro o nome do rapaz agora, estou com Vinícius na cabeça. Acho que Ricardo. Ricardo.
que fez um vídeo comigo, inclusive. Falei pro Ricardo, um abraço, Ricardo. Que eu comentei com ele, olha, quando eu escrevi esse livro, a primeira coisa que surgiu, acho que surge para todas as pessoas que se propõem a escrever, ou pelo menos para mim surgiu, tá? Não vou falar por todos. Cara, tem tanto livro bom feito. E eu me criei numa casa que era do lado, quase próxima da Vanguarda, a sede, né? A matriz lá. A matriz lá na Católica. A matriz na Católica. E eu vivi esse desejo por livro, sempre passava por olhar aquela livraria maravilhosa e querer ter aquilo, querer comprar os livros, eu não conseguia ler, assim, eu comprava, a mãe me dava, tal, não tinha aquela coisa. Eu sempre vivi com esse coisa, nossa, eu sempre frequentei livrarias e para mim a livraria ela é a materialização do que o humano tem de melhor para dar. Assim, eu não estou sendo exagerado. Eu acho que uma livraria ela compila aquilo que um ser humano tem de melhor para dar, né? Então a gente fala das nossas referências da literatura, posso falar sobre alguma coisa aqui, né? Mas a primeira coisa assim, a pessoa não escreve qualquer coisa e não publica qualquer coisa, a maior parte delas. Tem toda uma trajetória e uma soma de conhecimentos. Por isso que eu gosto tanto de escutar o autor, porque vocês falam coisas que o livro às vezes não chega em quem lê ele por si só. Claro, não, sem dúvida, é completamente diferente, né? Tu poder conversar quando... essa ideia surgiu da onde, né? Então, já tem uma história... É que nem beber vinho, assim. Tu conhecer a história daquele vinho muda um pouco a experiência de tu experimentar aquela bebida, né? Mas eu participei de um outro programa e eu tava comentando sobre essa paixão, assim, sobre o ser humano e sobre a dificuldade que é ser um ser humano, assim. É difícil. A vida nos traz dificuldades, nos traz resistências, nos traz problemas, nos traz muitas dores. Aliás, uma das premissas do que nos torna humanos é que... o sofrimento ele é inevitável. Assim, por mais que a gente possa viver uma vida super confortável, ter riquezas, ter conforto material, ter pessoas que te amam, em última análise, na melhor das hipóteses, o último ato da pessoa que mais tu ama, ou que mais te amou na tua vida, vai ser um ato de abandono, que é em virtude da finitude. Sim, da morte. E isso dói. Tu te apaixonar por alguém, tu amar uma pessoa, um amigo, amar uma pessoa que tu tem romanticamente, tu amar um projeto, né, as coisas terminam, na melhor das hipóteses. Sofrimento é algo que ele é inexorável, vamos dizer assim. Então, eu acho que o que nos torna humanos, Laerto, complementando aquela pergunta e falando um pouco sobre essa questão de ser a natureza, tomando consciência mesmo, o que nos torna humanos é, mesmo sabendo disso, mesmo sabendo do nosso fim último, nós nos animamos em viver uma vida que vale a pena ser vivida. Eu acho isso surreal. Alguém quando diz assim, mesmo sabendo que meu último ato com uma pessoa que eu mais amo é de dor, eu me proponho amar ela minha vida inteira. Eu acho isso fantástico, assim. E a nossa obra toda que nós produzimos, os psicanalistas também vão falar muito bem sobre isso, né? O pessoal da psicologia existencial também vai dizer muito isso. Vem dessa coisa da finitude. Isso gera uma angústia. Né? Uma angústia, olha, o tempo passa, se eu quero viver alguma coisa. Né? Então a gente produz essa manifestação humana maravilhosa pelas artes, não só pela literatura, né? As artes, a ciência, a música, enfim, a manifestação humana, né? Então acho que e toda vez que a gente faz algo importante, a gente está abrindo uma porta para sofrer também. Né? Eu comentei no outro programa que eu disse assim, olha, a gente tem que fazer as coisas, eu acho, aí é Lauro falando, isso não é... Tem que botar amor nas coisas que nós fazemos. Sem dúvida. E aí o Bruno, que era a pessoa que entrevistou, viu? Eu faço questão de falar o nome das pessoas, porque a gente é formado. Ele disse assim, então quer dizer que tu imprimisse amor nesse livro. Literalmente, eu imprimi amor nesse livro. E a gente sente. E eu não sei se as pessoas vão gostar. E ser um ser humano é estar disposto as pessoas não gostarem. Mas não importa, é o que eu quero ser, o que eu acho que eu tenho que ser. E tentar viver a vida assim. Nem sempre a gente consegue. Às vezes a gente tem que dar demanda para outras coisas, porque a gente se organizou de uma forma, né, que tem essas outras demandas. Mas que mesmo assim... Parte do tempo já é muita coisa. Tem que imprimir amor nas coisas, assim, né? Pelo menos isso é o que eu penso, né? Ou como eu tento viver a minha vida e fazer o meu trabalho como professor, como psicólogo, como escritor, enfim, né? Eu considero, de fato, que o ato de escrever ele só nasce da própria literatura. Né? Então, tu estava pensando assim, que eu fui contando um pouco como é que surgiu esse livro, mas como ele é um livro que também fala de psicanálise, que eu sabia que ele é endereçado para um público mais amplo, tudo que eu escrevo é endereçado.
normalmente para um público mais amplo. Mas eu coloquei umas notas de rodapé, Lauro, das referências, porque eu imaginei que se as pessoas quisessem se aprofundar, buscar por conta própria, teriam assim um ponto de partida. Então, assim, se é para a gente falar de algumas coisas que nos marcaram, né? Então, como psicanalista, eu tenho que dizer que primeiro, evidentemente, a obra do Freud, né? Que me marcou e que eu leio e releio. E sou professora de Freud 1 na formação psicanalítica no Contemporâneo, lá em Porto Alegre. E também de psicanálise eu queria ressaltar, e tu disse assim, tu citou uma frase, né, de que eu reconheci o Winnicott aí, né, sobre agora eu esqueci a tua frase, mas reconheci o Winnicott, que é um autor importante também para mim, mais contemporâneo. Então, referente a este livro da casa, o Gaston Bachelard, com A Poética do Espaço, para mim é o livro mais importante, que me tocou, né? Se eu pudesse dizer assim, que as duas referências mais importantes para mim é o Gaston Bachelard, com A Poética do Espaço, né? O próprio Freud, e também o Merleau-Ponty, que é um autor mais contemporâneo que fala muito sobre o corpo, que é onde eu faço a amarração principal desse livro, né? E o livro anterior que eu trabalhei, que também é pela Besouro Box, é esse, Freud, de Viena, Paris. Porque como eu estudo esse autor, é um personagem, eu tinha muita vontade de escrever alguma coisa sobre ele, que evidentemente não seria uma biografia, né? Então, pensei em um livro de ficção, mas na pesquisa, assim, eu teria que encontrar um motivo, né? Sobre o que eu vou escrever. E aí, o que eu fiz? Eu reli todas as biografias dele, comecei a reler a obra, reler, até que me dei conta que existia um fato, um momento histórico da vida do Freud, que era pouco conhecido para mim, que já tinha um percurso, que foi como se deu a saída dele, né, de Viena, em 1938, em função do avanço do nazismo, né, da Segunda Guerra. E aí eu fui pesquisar naquele foco. E aí descobri que eles tinham saído num trem, que era o Expresso do Oriente. Aí eu enlouqueci, eu digo, não, isso dá um romance, né? E então, o foco do livro, daí ficou neste momento histórico. São 12 horas dentro do trem, e depois as 12 horas que ele ficou em Paris, na casa da Marie Bonaparte, antes de depois seguir para Londres. Mas o livro se passa nesse espaço, então são praticamente isso, 12 horas dentro do trem, e 12 horas em Paris, e, claro, alguns momentos que antecederam para explicar como foi difícil para ele sair ali naquele momento histórico, né? E, então, falando da literatura, assim, eu acho que um livro que eu li e que mais me emocionou ultimamente foi Torturado, né? Eu achei aquele livro fantástico. E, casualmente, eu estava junto com ele naquele ano no Prêmio Jabuti. E, realmente, o livro dele é grandioso, né? E se eu fosse citar um livro de contos, eu acho que eu citaria Fim de Festa, da Renata Wolff, né? Que também gosto de contos. Eu parti dos contos, aprendi a escrever, primeiro escrevendo contos, e aí depois vim para o romance. E aí o primeiro romance que eu escrevi foi este, que vocês já mencionaram, Nina, Desvendando Chernobyl, que também, assim, eu ganhei de presente o livro da Svetlana, né? Que ela passou 20 anos escrevendo para poder contar um pouco do que ela viveu na Ucrânia em função dessa catástrofe aí, da explosão da usina atômica em 1986. E eu fiquei muito comovida. Então, eu acho que a gente só escreve quando tem algum motivo, né, especial, né, que é difícil explicar, né? E eu pensei, como que eu não sabia de tudo isso? Meus filhos têm que saber isso, e ao mesmo tempo temos usina nuclear no Brasil, o risco do acidente nuclear aqui. Aí, naquele momento, acontece Mariana, né, toda aquela catástrofe socioambiental lá, que eu fiquei muito mobilizada. E aí comecei a escrever, né? Esse livro, que me demandou uma pesquisa muito grande, né? Porque não fui a Chernobyl, mas como é que eu ia contar uma história que se passa lá? Então, o escritor fica muito tempo pensando na solução que ele vai dar, né?
Eu sabia que eu queria escrever, sabia que seria um livro de ficção, mas que história que eu vou contar? Como é que eu vou contar essa história? Então, eu recriei uma família no Nina, né? Uma família rural, porque a comunidade rural foi a que foi mais atingida, né? Eles perderam tudo. E para poder contar todas as facetas disso. E uma psicanalista, que é o meu fio condutor, que é a Nina, que ela é uma gaúcha, e que os pais dela moraram na Rússia, e ela não sabe bem o que aconteceu, separaram quando ela era muito pequena, então ela resolve que vai para Moscou para ajudar numa ONG e, ao mesmo tempo, entender um pouco mais da história dela. Então, aí são duas histórias paralelas que vão se juntando, assim. E esse foi o que concorreu, Este foi o que foi finalista do Jabuti. Uhum. E o que te abriu de portas essa indicação para o Jabuti? Como é que foi? Eu acho que a primeira motivação foi uma surpresa para mim, porque nesta ocasião foi o editor. Normalmente são eles que escrevem, né? Ele nem me perguntou, né? Eu fiquei surpresa, né? E esse livro que eu comentei com vocês, Fim de Festa, também tinha sido indicado um ano anterior, da Renata Wolff, né? Eu acho que isso nos motiva, de que vem um reconhecimento do teu trabalho. Na primeira vez foi assim, bom, então existe um reconhecimento, é um prêmio reconhecido. Estou sendo vista. Né? Então, assim, vale a pena investir, né? E do ponto de vista assim, mais para o editor é importante porque isso dá mais visibilidade para o livro, né? E a gente quer que o livro chegue mais aos leitores. Muito é mais livro nesse bom sentido. Editando, né? O mercado produz muita coisa. Né? Então eu acho eu acho que a gente está num momento de excesso de produção, sabe? Exato. O Prêmio Jabuti, para quem não sabe, eu acho que é o principal prêmio literário, né? Então não é qualquer prêmio, né? Eu fiquei muito impressionado, inclusive, com essa tua conquista, né? De ser o finalista. Tu foste na cerimônia para... Fui. Que legal. Fui. Eu até tinha uma outra atividade na Feira do Livro em Porto Alegre. Era o lançamento de um livro coletivo de poesias. Né? Era bem no dia. Mas eu achei assim, sabia que ia ser muito difícil, né? Muito difícil. Mas para nós, a indicação já é o prêmio. Claro. Mas eu não queria perder essa oportunidade. Mas aí eu fui, né? Fui a São Paulo. Então eu vi quando o Torturado foi premiado e ovacionado lá, né? E saí de lá curiosa, já comprei o livro. E depois, no próprio avião, eu iniciei a leitura. Então, eu acho que tem essa cena também, né? E, recentemente, eu tenho uma amiga psicanalista que foi para a Amazônia, foi fazer um passeio literário num barco, né? Para falar literatura. Né? Que legal. Ela ficou e foi desenvolver depois um trabalho lindo que ela faz. E ela trabalha com imigrações, ela tem um trabalho bonito. E ela encontrou com ele, ela disse, o que tu quer? Eu digo, leva um livro meu autografado para ele, né? E aí eu disse que eu tinha visto ele, tinha encontrado com ele, sem que ele soubesse da minha existência naquele momento. E também porque ele faz uma referência ao Érico Veríssimo bem clara no livro, né? Que eu reconheci, né? E ele fala de um Severo, que é um personagem, né, que é uma homenagem para o Érico Veríssimo. Mas aí eu contei para ele que quando o Érico Veríssimo escreveu, o Severo, ele colocou no livro esse nome para homenagear um parente meu, né? Que eu tenho um tio-avô, né, que era escritor e eles se encontravam. Então, essas coisas que a literatura nos aproxima, como hoje, legal, né? Nos aproxima das pessoas. E, então, é um pouco isso. Eu quero aproveitar, se tu me permite, né? Claro, para ver se eu consigo pegar um pouco dessa energia do Prêmio Jabuti. Porque meu livro está inscrito para a edição desse ano do Prêmio Jabuti. Né? É muito difícil mesmo. Ficar nos semifinalistas ou nos finalistas é algo já assim, surreal. Se qualquer mençãozinha de rodapé nesse ano já estava bom para mim, né? Fiquei muito, muito feliz, assim, olha, muito legal mesmo, assim, né? Quero puxar um pouco essa energia para cá agora, assim, né? Eu não sei se vocês querem que eu faça uma menção rápida também, alguns livros, então, que nem a Ariane falou. Eu trouxe alguns que todos têm histórias, né? Então, eu vou começar falando, ela comentou do período que o Freud viajou, né? Em função do crescimento do movimento nazista,
os campos de concentração. Eu trouxe um livro que tem uma história muito... Esse livro é bem antigo já, tá? Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Então, o Viktor Frankl, ele é uma pessoa reconhecida mundialmente. Esse é um dos maiores best-sellers da história. Então, eu não estou falando de uma novidade, né? Mas eu tenho histórias com esse livro. A primeira é... Quando eu comecei a faculdade de psicologia, meu pai falou... Já li esse um livro chamado assim, de logoterapia, de um cara... Eu achei aquele maluquice. Eu, pai, o que tu sabe de psicologia, né? E fiquei com aquilo na cabeça. E anos depois eu fui apresentado, então, a obra do Viktor Frankl, que foi um psicólogo judeu que passou por todo o tormento de ser capturado e levado para os campos de concentração e ser despido de tudo que o fazia humano. Né? Existe uma reflexão assim, ó, quando te tiram o teu nome, te tiram as tuas roupas, né? Tiram os teus pelos, te dão um número, o que segue de humano nisso, né? O que diferencia de outros animais? Então também é um dos livros motrizes. Isso aqui ele escreveu em 9 dias, esse livro. Quando ele conseguiu ser liberto ao término da Segunda Guerra Mundial, ele conta que escreveu esse livro e a primeira ideia dele é que fosse um livro anônimo, ele não ia assinar. E algum amigo dele da época, se não me engano foi o Gordon Allport, ou algum outro dos colegas de... enfim... psicanalistas, muitos psicanalistas na época, isso aqui é um começo meio dissidente, assim, né? Vai para uma outra área, né? Eu falo assim, não, assina, porque é importante tu contar, porque essa foi a tua história. Então isso para mim também me inspira muito, porque o livro ele é uma história, e talvez esse livro não teria sido um grande best-seller se ele não fosse contando a sua própria história. É verdade. Isso aqui foi que essa minha teoria que eu comecei a desenvolver, e já vinha desenvolvendo de alguma forma antes, se conecta com a minha história. Né? Então acho que essa coisa da história pessoal ela é muito importante. Que eu vou levar para outro livro. É primoroso. Mesmo sentido, Carl Rogers, eu tornar-se pessoa. Eu tenho uma colega que diz que eu sou um humanista enrustido. Né? Humanista é uma área da psicologia. Eu leio muito humanismo, mas não me considero um humanista. Mas eu, de certa forma, sou, né? O título do livro está ali, Humanos. Né? E esse livro é muito legal por 2 motivos. Primeiro que eu acredito que nós temos no mundo acadêmico, nós temos uma certa árvore genealógica das pessoas que vieram antes de nós. Então, eu tenho uma pessoa muito querida, que é o professor Lucas Neiva, que hoje em dia eu tenho o prazer de ser colega de trabalho dele, então foi meu orientador de clínica e tal. E o Rogers foi uma pessoa que teve uma atuação muito importante no Brasil. Ele é um americano e veio para o Brasil, né? Então, a pessoa que orientou, o meu orientador, trabalhou com o Rogers. Então, eu li algumas coisas do Rogers, mas mesmo sem ler, quando eu li a primeira vez, eu falei, cara, isso já está em mim em algum lugar. Porque, de alguma forma, essas ideias, o amor que a gente imprime, as coisas que a gente pensa, elas passam naturalmente para as pessoas que trabalham conosco. Então, o Lucas, uma pessoa muito querida, ele sempre foi um grande humanista e isso, de alguma forma, chegou em mim mesmo antes de eu ler. Né? O que nos torna humanos e tornar-se pessoa tem uma simbologia para mim, apesar desse livro não estar diretamente citado aqui dentro. Né? Mas vocês vão encontrar um pouco de Rogers, porque está no meu DNA, não biológico, mas está no meu DNA simbólico, histórico. Isso, né? Isso não tem como sair de mim. E eu acho isso fantástico, porque de alguma forma, quando a gente pensa essas coisas, eu achei legal a tua história de o teu tio-avô, Severo, ser essa pessoa. Sabe o que eu lembrei agora, Laura? Eu lembrei também assim, que a minha obra do Freud, ela é da Delta Editora. Foi traduzido diretamente do espanhol, ela é de 53, 59, foi saindo aos poucos. Era uma coleção do meu avô, e que estava lá na biblioteca, e que depois assim passou para o meu pai, que ele começou a estudar psicologia, depois ele foi para o direito, para a educação física, e eu herdei. Né? Então, eu estava te ouvindo e pensando que é muito diferente para mim, quando eu abro aquela obra, eu sei, né? Que tem uma memória afetiva para mim, né, com essa obra, né, do Freud. E quando tu falavas, né, sobre tornar-se do Viktor Frankl, né, a minha leitura mais foi o Primo Levi, porque de fato, assim, para falar sobre trauma, né, tanto para Nina quanto para esse livro do Freud Viena Paris, a gente tem que ler muito sobre o trauma coletivo. Para mim foi considerado o Holocausto ponto de referência, sempre, Auschwitz, né? Sim. Mas para mim foi mais o Primo Levi. Então, o Primo Levi A Trégua, por exemplo, um dos livros dele, é um livro que atravessa a minha personagem Nina, carrega esse livro. Ele tem um sentido dentro do livro. Mas agora, para escrever um pouco mais sobre esse aspecto da perda da casa, foi mais aquele... é isso um homem? Ele pergunta, né? O Primo Levi. Tem outros livros dele, mas
Enfim, eu achei interessante assim essa conversa que a gente está tendo sobre esses livros que nos marcaram. Né? Eu achei curioso, pelo que eu entendi, a sua personagem do seu livro carrega um livro. Sim. Só um ser humano consegue fazer isso. Criar uma história onde uma história que foi relevante para nós está sendo carregada dentro daquela história, né? Que eu acho que isso é o fantástico que um livro, que o cinema também consegue, as séries, né? Que são desdobramentos, né? Então, sim, isso está em algum lugar em nós e a gente, de alguma forma, tenta colocar esses símbolos nos nossos livros. Então, quem lê um livro, e isso que a Beth estava falando, que o Leonardo falou, é legal, porque, essa capa, por exemplo, capa do meu livro, ela, pra mim, é cheia de simbolismos. Aí uma pessoa pegou e me olhou, aquilo que eu tava comentando sobre o que as pessoas sentem. Elas, achei tão legal que esse teu humano, ele simboliza um coração. E eu olhei de longe, verdade, parece um coração. Mas eu também tive essa impressão logo que eu vi a primeira vez. Deixa eu ver lá. Por causa da... sim. Não foi proposital, mas ao mesmo tempo, que legal que traz isso, né? Cada elemento ali, ele é pensado, mas ele surge em outras coisas que as pessoas podem sentir. E eu acho que o livro tem isso que a Ariane estava falando antes, tem essa coisa de o que tu sente quando tu lê um livro. Ele é um universo, e ele vai se conectar com o teu universo, que ele é único, e ele é incopiável. Sem dúvida. É incopiável. Eu teria outras coisas para falar de outros livros. Fala do Tolkien rapidinho do Tolkien. Então, fala de onde tu começou, porque tu começou falando que tu não era um leitor, né? Então, isso eu vou comentar. Eu sou bem nerdola, assim, o pessoal fala, mas eu sou nerd, assim, né? Nesse sentido. Eu trouxe como até uma forma de agradecimento ao Tolkien, né? Eu me aproximei primeiro a toda a saga do Senhor dos Anéis pelo cinema, lá quando saiu, né? Então era bem criança, não, entrando na adolescência, né? E foi a primeira vez que eu consegui ler um livro grosso. Isso marca, né? É a coisa do livro grosso, né? Porque eu não conseguia parar, não é que eu consegui vencer. Foi o contrário, né? Então são 3 volumes, são 1.500 páginas ao todo, né? E é uma história que também fala de o Tolkien foi um professor que ele inventou uma língua. Tem muito rápido uma história sobre o Tolkien, tá? Ele era um pouco chateado com a história de que... olha só como volta, né? Ele era nascido na Inglaterra, né? Que no processo das guerras na Inglaterra, muita da cultura, dos ditos, do folclore inglês sumiu. Porque quando não tinha coisas escritas, isso é passado pela oralidade. Então, o que não sobreviveu, a oralidade não chegou até nós. E o Tolkien dizia que ele ficava chateado que a Inglaterra tinha alguns, óbvio que tem suas mitologias, mas não tinha muito. E ele começou a criar. Então ele criou línguas, e aí ele cria a história do Senhor dos Anéis, do Hobbit, todas as outras que tem, né? Para dar um contexto para isso que ele foi criando. E hoje é uma literatura internacional que tem todo um folclore, tem muitas pessoas estudiosos da obra do Tolkien, né? Então foi o que me trouxe, né? Hoje eu tenho um quadro estilizado lá do Gandalf, que é um personagem na minha casa. Assim, tem muitas mensagens bonitas, mas eu acho que também é um símbolo da capacidade humana de... Puxa, ele inventou tudo aquilo, sabe? Laura, tu falou de tantas pessoas, eu queria te dizer que, claro, né? O Senhor dos Anéis é mais da geração dos meus filhos, então tem boneco, tem toda a obra completa dele na minha casa. Mas queria te contar que eu tenho uma neta que vai fazer 2 meses agora, que se chama Laura. Que legal. Que legal, cara. Legal. São essas conexões que a gente vai fazendo, assim, justamente. Né? E tem um outro autor importante, né? O Harry. Posso falar também? Eu não queria Fala rapidinho. O meu livro, eu vou falar 2 coisas, tá? Eu decidi que eu ia escrever esse livro, eu sempre quis escrever. Eu achei que eu tinha capacidade e que eu queria fazer aquilo. Show. Quando eu li esse livro, Sapiens, que tem na Livraria Vanguarda, se você não leu ainda... Eu vou falar do que vai sair, tá? Se você não leu ainda, se você não leu ainda esse livro, vale a pena. Porque ele é uma forma muito inteligente de contar a história da humanidade. E eu senti que a forma como eu escrevi era muito parecida com a dele. Eu não quero nem me comparar, ele, né? Uma outra... Enfim, quem sabe um dia eu chego lá. A gente vai trabalhando, quando vê, constrói um castelo sem saber. Isso aí. Né? Tanto que se vocês verem as cores que eu utilizo no meu livro, que também tem na Vanguarda, eles são de uma forma para lembrar, né? E é um livro fantástico que me inspirou muito nesse sentido, e ele fala num aspecto, de uma forma resumida, enfim, né? Mas toda uma história da humanidade, desde o início que seria a existência, para a questão física, né? A gente poderia pensar em outras áreas do conhecimento. E agora, fazendo já, não sei se é um merchan, ele lançou em pré-venda o próximo livro dele, Nexus, que fala da história da informação e da linguagem.
E uma, que é o momento que a gente está. Que é o momento que a gente tão está. Importante. Só que se você tiver curioso para ler esse livro, lê o meu antes. Se ele não me citar, porque no meu livro eu argumento por que a linguagem é uma das coisas mais fantásticas da humanidade e por que ela nos leva a sofrimentos, como a gente pode passar remoendo situações que se a gente não tivesse linguagem a gente não teria. Então eu conto um pouco a história da linguagem também. Tá? Show. Claro que o professor Ahari vai fazer isso um pouco melhor do que eu, mas se já tiver curioso com o próximo livro do professor Ahari, tem o do professor Lauro Demenech também. Muito bem. Tá? Já fica o convite, vai ter na vanguarda o Nexus, já tem o Sapiens e já tem o que nos torna humanos também. Isso aí, muito legal. E tem o Casa também. Não, e tem o Freud de Viana Paris também. Isso E certamente vai ter Nina também. Vai ter Isso Nina aí. sim, com certeza. Gente, a gente está chegando ao final, mas é incrível, né? Esse bate-papo está muito, muito gostoso. E antes da gente encerrar, eu gostaria que vocês falassem sobre 2 projetos que são paralelos a isso tudo que a gente falou, né? Sobre a tua oficina literária, né? E de psicanálise. E o Lauro da Bicharada, né? Que também esse livro tem outras histórias, né? Que eu acho que são bem importantes só para a gente trazer um pouquinho também, né? Do que mais vocês fazem, que é tão bacana. Esse projeto foi inesperado, na verdade, assim, eu escrevo há muitos anos, comecei com coletânea, escrevendo coletânea, junto com muitas pessoas lá. Fiquei 9 anos em oficinas de criação literária, publiquei 10 livros esses 9 anos, me preparando, né, para depois o meu primeiro livro solo, que foi uma coletânea de contos, que conta essa trajetória, depois foi Nina, enfim. E tem alguns livros de psicanálise no meio do caminho, por exemplo, eu trouxe esse, O Suave Mistério Amoroso, né, que é sobre casal, família, grupos, que é a minha especialidade, sim. Na área da psicanálise, eu trabalho muito com grupos, né, mas... esse projeto surgiu porque, como eu trabalhava junto com escritores, eles achavam que era importante conhecer mais Freud, para ter uma base, né, para a escrita. Então, nós começamos com um grupo de estudos no consultório. Só que, como eles eram escritores, começaram a escrever sobre os temas. Né, e me convidaram se eu não queria ajudá-los a organizar um livro. Então, surgiu o primeiro. Foram 4 livros consecutivos, né, sempre com essa temática. E aí nós trabalhamos juntos alguns filmes também, né? E fazíamos apresentação em algumas entidades culturais, pegando um filme e fazendo um debate, né? E durante a pandemia, como nós não podíamos mais nos encontrar no espaço físico, né? Mas as pessoas estavam muito isoladas, me pediram para continuar com esse projeto. Então eu decidi que ia trabalhar com cinema. Então hoje a oficina é uma oficina de cinema, né? Psicanálise e literatura. Então, nós partimos de um filme, estudamos bastante aquele filme, e tanto do ponto de vista, né, do cinema, né, as técnicas cinematográficas, estudamos bastante o diretor, toda a filmografia dele, né, a influência que esse diretor teve. E depois, quando tem temas psicanalíticos, daí a gente entra na psicanálise. E é uma oficina online, aberta, que acontece ainda hoje, nas quartas-feiras de noite, das 20 horas às 22 horas. Né? Então, é uma oficina aberta. É uma oficina aberta. A gente pode colocar o link para... Pode, né? Vamos divulgar, então. E eu vou seguindo um pouco o desejo dos alunos, né? Nós trabalhamos muito Almodóvar, recentemente, até esgotar praticamente toda a filmografia dele. E depois eles pediram Tarantino, né? E é isso, nós vamos trabalhando. São diretores completamente diferentes, mas muito bacana. Legal. Ela tem um viés muito profundo, né, da história. A Diane tem um olhar muito especial para o nosso passado. Tu refletiu isso em várias coisas aqui hoje no nosso bate-papo. Parabéns. Obrigada. Para concluir, então, né, o projeto Bicharada da FURG, a FURG é a universidade que eu trabalho, a Universidade Federal do Rio Grande. Nós temos um grupo de pessoas que cuidam dos animais abandonados. Por ser um campus único,
muitos animais acabam encontrando campos onde tem pessoas e algumas pessoas abandonam lá. Então é um grupo de pessoas que cuida quando os animais estão doentes, alimentam, eles têm uma planilha com todos os cachorros, as vacinas, quando somem, quando dá algum acidente. E no mês passado e até o fim desse mês, eu estou fazendo uma campanha junto com esse grupo que toda a arrecadação, todos os lucros do livro e a Vanguarda, eu quero só ressaltar isso, em todos os lugares que eu vou eu falo, né? A Vanguarda foi muito generosa, eu queria agradecer a ti, Beth, ao Laerto, que estão representando a Vanguarda, em abrir a livraria com espaço de destaque, criar um evento para que a gente pudesse vender esses livros e o lucro ir todo para essa instituição, para esse projeto tão importante que a mim me toca muito. Né? Então a gente conseguiu fazer um movimento bem legal, vendemos muitas cópias do livro. E um abraço ao pessoal do projeto da Baixada da FURG, que para mim é um projeto que a gente cuida de quem muitas vezes não consegue se cuidar sozinho, assim, né? Tem uma vulnerabilidade diferente. E cada né? livro que é vendido tem um tempo que a gente consegue manter, né? Os animais. Sim. Por exemplo, com cada livro cada livro desses que a gente vende, pelo menos 2 meses de ração garantida, né? Bastante coisa. Nós conseguimos... Tem outros custos mais caros, como né, quando precisa ser hospitalizado, ficar na hospedagem, né? Mas a gente conseguiu levantar um volume financeiro bem importante já e até o fim do mês as vendas seguem sendo destinadas para a Baixada da FURG. Te agradeço por esse espaço de novo, tá, Beth? Show. Parabéns. Muito legal. Lerto, vamos encerrar aqui com ping-pong rapidinho? Vamos lá. Pode começar. Então, vou fazer uma pergunta, vocês respondem, tipo, o que vem na cabeça. Ai, meu Rápido. Deus. Tinha que ter preparado. Pegadinha? Tinha que ter combinado isso antes, né? Eu vou falar, então, um livro, Ariane, que tu lesse, que te marcou. Farol da Solidão, Alciste Wish. Vou comentar. O Sol é para Todos. Eu comentei com vocês antes que é um livro que eu li esse ano que marcou. Beleza. Um autor. Um autor, Freud. Porque você sabe, assim, além de ser psicanalista, foi um grande escritor, né? Sim. Ganhou o prêmio Goethe de literatura. Eu digo ele porque ele fez uma lista de livros e eles não são os melhores livros. Quando convocaram ele para fazer uma lista, como hoje vocês pediram, ele escolheu os livros que eram afetivos para ele. Então, eu acho que essa obra dele é a obra que marcou a minha vida, sem dúvida. Eu vou no Tolkien. Tá aqui na minha frente. Despertou o hábito de ler. Despertou. Um lugar preferido para ler? Eu não tenho um lugar preferido. Eu leio em qualquer lugar, né? Eu já precisei, assim... Eu gosto de ler quando eu tenho bastante tempo para ler. Então, assim, é muito bom ler na cama, depois que terminam as coisas, que é o momento também que eu costumo escrever. De noite... de madrugada, né, porque a gente trabalha. Claro que quando a gente está enfiado num projeto, escreve todos os dias, né? Mas gosto mais de ler de noite. Eu no sofá de casa, quando eu sento, os 2 cachorros sobem um de cada lado, assim. Então, se é uma leitura assim, sem muito estudo, assim, é ali, né? Estuda na mesa daí, né? Bacana. E pra gente encerrar, então, que livro, Ariane, tu gostaria de indicar aí para as pessoas que nos seguem, que nos acompanham? Tu diz dos livros que eu escrevi? Algum livro que tu gostaria de indicar, ou seja, um teu, fique à vontade. Porque esse espaço surgiu, foi um trabalho do meu editor, né? Porque Casa ainda está em lançamento, ele foi lançado na Feira do Livro no ano passado em Porto Alegre, então até novembro se considera que é um livro em lançamento. Então gostaria de indicar, porque o perfil da minha editora nem é esse, né? É mais literatura assim, de ficção, mas ele acreditou em mim, apostou, né? E esse espaço vem dele, então eu gostaria de indicar Casa, que é o motivo da nossa conversa hoje. Ótimo. Tá? Legal. Eu tô com um livro na cabeça, mas me faltou o título, assim. Esses bate-voltas são menos ansiogênicos, né? Eu vou indicar, então, só como para manter o... Não o meu, não vou indicar o meu agora, tá? Pode também ficar à indicaria vontade. Eu já li esse aí. Tenho todo marcado. Meu pai leu e me mandou. Olha só. Esse aqui? Primeiro eu fui direto nas referências dele. Depois eu fui lendo. Mas é um livro para pesquisa, para ter sempre.
Para estar ao alcance da mão, para pegar todo, né? Não é um livro para ler e largar ali. Exatamente. E leituras diferentes vão te dar outras reflexões. Então, eu sugiro para a entrada do Harari Sapiens, né? Sensacional, sensacional, gente. Muito bom. E depois o meu. O teu, além da gente ler, a gente precisa comprar, né? Para doar de presente para ajudar a bicharada. Isso mesmo. Compra um para si e para os familiares. Gente, foi um prazer enorme, uma honra receber vocês e também a gente conversar sobre esses assuntos que são tão primorosos, né, Laerto? Que a gente gosta tanto. Né? Indicar aqui, então, ficou a grande dica desses livros, tá? Então é isso, a gente está encerrando aqui. Muito obrigada. O episódio 25 do VangCast. Agradecer também aos nossos patrocinadores, Parque Uni, Idealiza Cidades, Secopel e o Chat Labs. E quem não se inscreveu, se inscreve no canal e segue a gente para levar isso bem mais longe. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigado. Obrigado. Obrigada.